Pois é, tô de volta e vamos começar um novo projeto. Seguinte, meus amigos, vou tentar dar uma desbaratinada em relação ao futebol. Para quem me conhece já, eu falo de futebol, eu gosto de falar de futebol, porém eu também curto falar de outros assuntos, né? E um deles é a parada sobrenatural, tá? Então, se você está chegando no canal agora, se você já me conhece aí, se inscreve no canal. Se você gosta de assunto sobrenatural, de relato, a gente vai contar aqui, tá? E eu também quero ouvir o seu relato. Inclusive, eu já fiz o Instagram pra gente trocar essa ideia. Então, se você tiver um relato, deixa bem escritinho e me manda nesse Instagram que eu vou deixar aqui na descrição, tá? Me manda lá, relato contado bonitinho, na DM, que eu vou contar o seu relato aqui no canal, tá? Se for um relato bom, eu conto aqui no canal, certo? Então vai lá nesse Instagram aqui e se você tiver um relato legal, me manda lá que eu vou contar aqui, tá? Seguinte, hoje para iniciar o canal, eu vou contar um relato meu. Vou contar um relato meu, que inclusive eu tenho diversos relatos, eu tenho muita coisa para contar, tanto de lobisomem, quanto de bruxa, quanto de mula sem cabeça, quanto de, sei lá, de OVNI, isso tudo aí, tanto que eu presenciei, quanto pessoas da minha família, minha avó, bisavó, eu vou contar tudo para vocês, tá? Então, mais uma vez, já se inscreve aqui embaixo. Hoje eu vou contar um relato meu, tá? E esse relato é sobre lobisomem. Eu sei que vocês gostam, o pessoal curte lobisomem. E eu tenho alguns relatos de lobisomem que aconteceram comigo, com a minha avó, com a minha tia, todos os relatos que esse pessoal mais velho do interior sempre me contou, porque eu tenho raízes muito grandes nos interior do Brasil aí, e eu vou passar para vocês esses relatos, assombração, vou contar tudo, tá? E hoje a gente vai começar com lobisomem. Pois é, lobisomem. Vocês têm medo de lobisomem? Eu tenho medo de lobisomem. Inclusive, eu tenho medo de lobisomem até hoje, cara. Até hoje eu tenho... Quer dizer, medo não. Eu tenho receio. Tenho receio de lobisomem. Mas vamos logo pro relato. Vamos ficar enrolando aqui, para não ficar muito longo. Tá? Seguinte, o ano era de 2018, cara. Eu geralmente viajava para os interior do Brasil para passar férias. Sempre fiz isso. Inclusive minha avó tinha uma casa na roça, ali perto de fazenda, onde tinha escravo. Inclusive vou contar os relatos de escravo também aqui no canal, tá? Perto dessas fazendas, muito morro, muito mato, assim, um povoadinho bem pequenininho, sabe? Com uma igreja no meio. Então, pois é. E certo dia, cara, um certo ano, né? E esse relato é de 2018, aconteceu em 2018, não faz muito tempo, tá? Eu fui passar umas férias no interior de Minas Gerais. Eu não vou falar a cidade, porque senão as pessoas vão identificar qual é a cidade aí, povoado e tal, vai saber, né? Vai saber, né? Porém, eu fui passar aí as minhas férias nesse povoado pequeno do interior de Minas Gerais. Até então eu não falava nada, mas eu sempre conheci os relatos que minha avó sempre me contou desse mesmo lugar que ela morava. Existe um homem aqui que está vivo até hoje, que o pessoal diz que ele vira lobisomem, que não sei o que, ele mora sozinho há muitos anos, o pessoal fala que ele sai à noite aí para virar no chiqueiro de porco, para virar lobisomem, sair pela mata fora aí, batendo nos cachorros, fazendo uma zoada toda aí nas estradas. Então eu sempre fiquei com isso na minha cabeça, né, cara? Eu falei, puta, será que existe? Será que tem esse negócio? Cara, eu quero ver. Então eu fazia umas loucuras, quando eu ia viajar para lá, eu fazia umas loucuras. Ia pela estrada de noite, sozinho, estrada um breu danado, eu ia andando até as porteiras lá de cima, lá, para ver se eu achava alguma coisa. Não tinha medo não, cara, não tinha medo não. Aí certo dia, que inclusive, tá,
minha prima, que era recém-nascida na época, tinha, sei lá, 1 ano, e por conta de religião, assim, da minha tia, ela não foi batizada. Se atente a esse detalhe, ela não foi batizada, tá? E ela acompanhou a gente lá e tal, foi a família inteira, passar férias, descansar um pouco, etc e tal, férias de dezembro, né? E beleza. Certo dia, um dia normal, uma noite quente, assim, bonita, um céu limpo e tal. Acho que, se eu não me engano, era uma terça-feira. Era uma terça-feira, não era sexta não, era uma terça-feira. Tava passando um filme na TV, eu falei, pô, vamos assistir filme aqui. E era em torno de umas 23h30 mais ou menos, não tinha dado meia-noite. Era em torno de umas 23h30, a gente deitou no sofá, foi lá, pô, todo mundo assistindo, minha mãe já tinha ido deitar, minha avó já estava deitada também, só ficou eu e meu primo lá e a minha tia também, né, assistindo TV, né, assistindo lá. Aí o que acontece, cara? Do nada, sim, tava um silêncio, um breu, todo mundo já dormindo nesse, porque vocês sabem, né, pessoal do interior do Brasil aí, 6 horas da noite, cara, 6 horas, tá todo mundo dentro de casa. Todo mundo, quando é 8 horas, tá todo mundo dormindo, para acordar lá, sei lá, 5 da manhã para tirar leite de vaca, para cuidar, né? Tratar dos animais ali da fazenda e etc. Então o que acontece? 11 horas, mas ninguém mais. De repente, cara, a casa lá, onde a gente tinha, era cercada, assim, cercada com cerca, porém atrás da casa era meio que um matagal onde tinha um morro muito grande que fazia aqueles morros grandes de Minas e tal. Então atrás lá era mato, um breu absurdo, não dava pra ver nada. E o que acontece nesse dia? A gente estava lá, tranquilo, assistindo, de repente a gente ouve um uivo. Eu ouvi, cara, eu juro por Deus, isso me arrepia até agora, cara. Me arrepia até agora em falar desse negócio. A gente ouviu um uivo muito forte, mas não parecia uivo de cachorro, não era uivo de lobo, nem nada disso. Parecia que era uma mistura de uivo de lobo grosso, assim, junto com um porco, junto com, sei lá, um grito de homem, uma coisa bizarra, uma coisa muito bizarra. E aconteceu 2 vezes, uivou desse jeito, grunhiu, né? Parecia um grunhido. Não era nem um uivo, era um grunhido. Ó, minhas pernas ficam todas arrepiadas, cara, lembrando disso. Parecia um grunhido. Aí, cara, todo mundo ficou assim, sem pensar o que era. Meu Deus, o que é isso? E as janelas estavam abertas, por conta que estava muito calor. A gente tinha deixado a janela da sala aberta. A porta da cozinha ficava fechada. Porém, é uma porta que não tinha nem trinco, né? Não tinha nem como fechar com chave. Só ficava meio que encostado, a gente ficou meio receoso. Aí o que acontece? A gente ouviu esse urro, esse bicho, sei lá, e esse bicho começou a rodear a casa. Começou a rodear. Como é que eu sei que o bicho estava rodeando a casa? Porque, como tem muita árvore espalhada no redor da casa, as folhas vinham caindo no chão e as folhas vinham secando. E o que acontece quando as folhas secam? Quando você pisa nela, ela faz barulho aqui. Fazer esse barulho. E esse bicho, quando estava correndo no entorno da casa, ele fazia esse barulho no chão. E você via que era um pé, uma pisada muito forte, uma pisada muito assim, pesada mesmo. Você via que era um bicho grande que estava ali. Não era cavalo nem nada, porque, porra, um bicho rosnado daquele jeito, uma mistura de porco, de homem e de cachorro, sei lá que coisa que era. E aí, cara, assim, num pulo que eu dei, que eu tava deitado no chão, num pulo que eu dei, eu fui tentar fechar a janela que tava aberta, com todo o calor. Eu fui tentar fechar. Cara, pra que eu fui fazer isso, meu amigo? Pra que eu fui fazer isso? Quando eu olhei, e a janela ela não tinha trinco não, tá? Só encostava. É uma casa assim, bem antiga e tal. Não tinha trinco, não tinha forro, era de telha e tal. Eu fui fechar a janela. Quando eu fui fechar a janela, cara, pra quê? Eu vi um bicho horrível, horrendo, e se assemelha muito ao que as pessoas contam. Eu já vi muito relato falando que o bicho parecia muito com isso e eu me identifiquei muito.
Porque eu fechei a janela e deixei uma gretinha, porque a janela era meio quebrada, você não conseguia fechar tudo. Ficou uma gretinha. E eu olhei pela greta e eu vi o bicho. O bicho tinha orelha aqui embaixo, cara. A orelha dele vinha aqui embaixo. Vinha aqui embaixo. Era um orelhão absurdo. E ele era muito magro. E parecia que o pelo dele era meio falhado. Era cinza, o pelo falhado. No peito dele, ele passou assim. No peito dele, parecia que não tinha pelo. Parecia que era um bicho, sim, cheio de sarna aqui. E no restante tinha uns pelos falhados. Uma orelha gigante aqui embaixo. E esse bicho fedia. Era um cheiro assim absurdo. E ele passou correndo algumas vezes e ele parou. Ele parou atrás da casa. Eu fiquei com medo, ele vai bater o pé na porta, ele vai entrar. Mas não, ele uivou mais uma vez, ele rosnou, né, mais uma vez lá, mais umas 2 vezes. E depois a gente viu que ficou tudo silencioso. Falei assim, puta, graças a Deus esse bicho foi embora, cara. Que ele vai entrar aqui dentro. Ele vai entrar aqui, ele tá rondando aqui. E de repente parou. O bicho foi embora. Eu não sei o que aconteceu, que ele rodou umas 7 vezes ali em torno da casa e deu uns 2 urrados e foi embora. Eu não sei o que foi que afastou o bicho. Juro, não sei. Porque a gente tava morrendo de medo, a gente apagou todas as luzes, fechamos as janelas do que pôde fechar, né? Mas, ó, vou falar pra você, foi tenso, hein? Eu nunca vi um marmanjo velho igual eu ficar com tanto medo como eu fiquei, cara. Juro por Deus. Aí, o que acontece? Depois, todo mundo demorou muito a dormir, foi assim, um rebuliço absurdo, até de manhã, né, o pessoal não conseguiu dormir lá por conta desse bicho, né, por conta desse negócio esquisito, estranho, que tava rodando a casa. E de manhã, a gente foi falar com o pessoal que morava, né, falei, pô, não sei o que, apareceu um bicho, eu vi um bicho e tal. O pessoal falou, não, isso aí é normal, às vezes aparece aqui mesmo. Às vezes quando o filho de uma pessoa que nasce não é batizado no outro dia, aparece mesmo, ele aparece, ele sente o cheiro, da criança quando ela não é batizada. Depois a gente lembrou que minha prima não era batizada. Talvez seja isso. A gente ligou os fatos ali e pensou, não, talvez seja isso. Talvez seja que ele veio atrás do cheiro da minha prima por ela ser uma criança que não era batizada. E justamente bateu com o fato do que a mulher do vilarejo falou, né? Esse bicho, quando a criança não é batizada, ele vem atrás pelo cheiro. E aí a gente ficou meio encucado, eu fiquei muito encucado com isso. Depois disso aí, cara, eu nunca mais quis voltar lá, até hoje. Inclusive minha avó vendeu a casa, né? A gente ficou com receio de voltar lá depois desse acontecimento aí, porque vai saber, né, cara, o que pode acontecer. Pois foi tenso, cara. Esse foi complicado, né? Mas é isso. O que vocês acharam do relato aí? Comenta aqui embaixo. Aconteceu comigo, né? Aconteceu comigo, com a minha família, esse relato. E eu tenho muitos outros relatos para contar aqui, coisas que aconteceram comigo, com a minha família, tá? Inclusive aí, tem coisa pesada. Então não esquece, tá? Se você quer que eu conte seu relato aqui no meu canal, vai lá nesse Instagram que tá aqui embaixo, na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário, e mande seu relato, tá? Escreve bem aí que eu vou fazer por onde, tá? Na hora que eu contar aqui no canal. Falou? É isso aí, meus amigos. Conto com vocês aí, conto com a presença de vocês também aqui no canal. Novo projeto que a gente está começando para falar de outras coisas, para falar de assuntos aí que o pessoal curte também, que eu sei que vocês curtem esse negócio mal assombrado e tal. E a gente tem muita história para contar, tá bom? É nóis, meus amigos. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima.